Olá, alunos. Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana. Hoje nós vamos começar a falar sobre divisão, né? Trabalhamos as operações anteriores exaustivamente, trabalhamos também expressões numéricas envolvendo as três operações que nós havíamos trabalhado e agora nós vamos trabalhar com divisão de números naturais, tá bom? Então, nessa primeira situação diz assim, de acordo com as regras oficiais de basquete adotadas no Brasil, um jogo com duração total de 40 minutos, com 4 tempos de mesma duração. Qual é a duração de cada um dos 4 tempos, né? Para resolver essa pergunta, podemos fazer a divisão de 40 dividido por 4 em partes iguais, né? Então, aqui a gente tem 40 dividido por 4, que é igual a 10. Logo, em um jogo de basquete, cada tempo tem 10 minutos de duração. Na segunda situação, na aula de educação física, o professor Carlos pretende formar equipes de basquete com os alunos presentes, sabendo que as equipes de basquete são compostas por 5 jogadores. Quantas equipes Carlos poderá formar com 42 alunos presentes? Sobrarão alunos? Se sim, quantos alunos vão sobrar? Para encontrar a resposta, o professor calculou a quantidade dos grupos de 5 que poderá formar com 42. Ele tem 42 alunos, né? E só pode dividir esses alunos em grupos de 5, que é a quantidade para a formação aí do time de basquete. Veja o esquema que nós temos aqui ao lado, né? Então, o que foi que ele fez? Ele saiu selecionando os grupos de 5 alunos de cada um, não é isso? Então, foram formadas 8 equipes e sobraram 2 alunos, né? Foram formadas 8 equipes com 5 cada uma e ainda sobraram 2. Nesse caso, nós dizemos que 2 é o resto da divisão de 42 por 5, né? Na terceira situação, veja que nesse primeiro momento eu estou só trabalhando a parte introdutória, ou seja, quais são os problemas e quais são as situações onde você se depara com divisão, onde essas divisões podem ser atualizadas. Mas não se preocupem não, que a gente vai montar os algoritmos da divisão, eu vou fazer bem devagarinho com vocês. Eu sei que a divisão é uma das 4 operações onde os alunos sentem mais dificuldade, mas para ajudar a mim e a vocês, é de extrema necessidade o estudo da tabuada, viu? Toda a aula eu estou falando com vocês. Por quê? Porque é muito importante. Porque fica mais fácil para que vocês compreendam os cálculos se vocês tiverem a noção mínima de tabuada, tá bom? Vamos à terceira situação. Estou lendo um livro que tem 64 páginas. Ah, o meu tem a metade do número de páginas do seu, foi o que disse Cláudio. Quantas páginas tem quantas páginas tem o livro que Cláudio está lendo, né? Então, Regina está lendo um livro de 64 páginas e Cláudio está lendo um livro que tem a metade dessa quantidade, né? Então, a gente precisa saber que quando eu falo de metade, quando eu falo de terça parte de um objeto, né, eu preciso fazer a referência a que número isso representa. Se eu me refiro à metade, eu estou dividindo aquela quantidade por 2, tá? Se eu me refiro a uma terça parte de uma quantidade, eu estou dividindo aquele número por 3. Tá certo, pessoal? Então, vamos ficar atentos aí a essas nomenclaturas, tá bom? Nessa situação, Cláudio comparou os números de páginas do seu livro com o número de páginas do livro de sua amiga, de Regina. 64 dividido por 2 é igual a 32. O livro de Cláudio tem 32 páginas. Nesse caso, dizemos que o resto da divisão de 64 dividido por 2 é zero. Então, isso caracteriza que essa terceira situação fala de uma divisão exata, né? Eu fiz a divisão e não sobrou o resto é zero. Então, essa divisão apresentada na terceira situação é uma divisão exata. Já
A divisão apresentada na segunda situação, que é essa daqui, onde me sobrou o resto 2, isso me caracteriza uma divisão que nós estamos trabalhando com a divisão que não é exata, ou seja, ela sobra resto, tá? A divisão apresentada na primeira situação também é uma divisão exata, né? Quando eu fizer 40 dividido por 4, vai dar 10 e não sobra nada para ninguém. Então, se eu tenho uma divisão onde o resto é zero, ela chama-se divisão exata. Se eu tenho uma divisão que sobra resto, né? Então, ela é uma divisão não exata. Existe outro símbolo para representar a divisão. Podemos substituir esse sinal que a gente trabalhou até então, né, por os 2 pontinhos, né? E aí você vai me dizer o seguinte: oxe, professora, por que mudou, né? Por que tirou o sinal de dividir, tirou o tracinho do meio e colocou apenas 2 tracinhos? Isso acontece tanto na multiplicação quanto na divisão, né? São 2 sinais numéricos que até o 5º ano a gente estuda na sua formatação original, que seria essa, e o sinal de multiplicação como um X, né? E aí, quando a gente chega no ensino fundamental 2, eles mudam, né? A multiplicação é um ponto só, e a divisão são 2 pontos, tá bom? Por que que isso acontece? Porque no ensino fundamental 2 a gente vai ter a inserção de letras aí também dentro do nosso contexto matemático, e esses sinais podem confundir um pouco vocês. Então, muda também o sinal de multiplicação e muda o sinal de divisão. Então, a gente vai encontrar muito nos livros o sinal de divisão apenas com os 2 pontinhos, tá bom? Então, aqui ele vem falar justamente a respeito dessa mudança, né? Então, em vez de apresentar o sinal desse jeito, ele vai ser apresentado dessa outra forma e a gente vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Quando o resto da divisão é zero, dizemos que essa divisão é exata, né? Como eu estava explicando anteriormente a vocês. E quando o resto é diferente de zero, ou seja, quando sobram números, ela é uma divisão não exata, né? Então, para a gente poder saber, classificar e tal. Outra coisa que a gente precisa também saber são os algoritmos da divisão, né? Como se chamam esses algoritmos da divisão. Então, esse número que se apresenta aqui na frente é chamado de dividendo. Esse número que nós temos aqui é o nosso divisor. O resultado da nossa divisão chama-se quociente e o resto, né, o que sobra da nossa divisão. Né? Então, se o resto for zero, a nossa divisão é exata, tá bom? E se o resto for 2, 3, for um número diferente de zero, ela é classificada como uma divisão não exata. Então, aí no caderno de vocês, façam essas anotações, coloquem aí o nome de cada um desses algoritmos da divisão, quem é o dividendo, quem é o divisor, quem é o resto, quem é o quociente, tá? Isso aí nos serve principalmente quando nós estivermos resolvendo problemas, né? Que aí às vezes vem um contexto, mas assim, identifique para mim qual é o quociente dessa operação. Então, eu preciso saber que quociente refere-se a uma conta de divisão, né? Então, essa palavra quociente me remete a fazer uma divisão, né? Porque muitas vezes os alunos leem um problema e dizem assim: professora, é para fazer o quê? Que operação é para fazer? Então, você precisa ir se acostumando com esses nomes. Então, se eu tenho um problema aqui, lá ele questiona qual é o produto entre eles. Então, produto é a resposta de uma multiplicação. Quociente é a resposta de uma divisão. Então, isso já te mostra qual é a operação matemática que você vai precisar desenvolver naquele trabalho, tá bom? Então, conhecer o nome desses algoritmos é bem importante, tá certo? Os algoritmos da divisão. Para determinar o resultado de uma divisão, podemos aplicar diversos algoritmos, né? Vamos estudar os algoritmos usual da divisão e o algoritmo da divisão por estimativa, né? O algoritmo é justamente essa estrutura, né, que a gente tem aqui, a organização dessa divisão e os elementos que fazem parte dessa operação matemática, tá bom? Então, vamos ver lá. Vamos começar com o algoritmo usual, né? Ou seja, é a forma
normal de se fazer divisão, né? A estrutura normal de se fazer divisão, tá bom? Acompanhe. Como podemos dividir 1.435 por 7, né? Com os algoritmos usuais da divisão, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? Primeira coisa que eu vou explicar a vocês com bastante calma para vocês identificarem. Por que que eu cobro tanta tabuada? Porque ela é de fundamental importância nessa ligação aqui. Porque para fazer a divisão corretamente, eu vou precisar ter uma noção básica de multiplicação, tá? Então, é fundamental, elas estão totalmente interligadas, né? Estão juntas, e eu preciso ter segurança nesses dois contextos, tá bom? Vamos lá. Como eu estou fazendo a multiplicação de um número 7, ele é apenas um único número, tá? Número 7. O correto é que eu analise o meu dividendo, tá? O primeiro número que vem, tá? Eu estou dividindo por um único número, então a primeira coisa que eu vou fazer é olhar o primeiro número que aparece. Se esse primeiro número aqui for igual ao meu divisor ou maior que ele, então eu posso começar a dividir por ele. Caso ele não seja, eu vou precisar pegar o número vizinho da minha divisão para que ele torne-se maior, certo? Vou explicar novamente. Veja, como eu estou dividindo pelo número 7, e o número 7 é um número sozinho, só é um, então eu vou para o primeiro número do meu dividendo, né? Eu vou para o primeiro número que nós temos aqui. Se esse número fosse 7 ou maior que 7, certo? Então a gente poderia fazer essa divisão, começar pelo primeiro número. Como o primeiro número que nos foi apresentado é uma, né, unidade, ele é menor que 7, então não dá para a gente dividir. Então, você vai precisar pegar o próximo número, que é 4, e formar o número 14, né? O número 14 dá para a gente dividir por 7, então é por aqui que a gente começa, tá? Então, como é que a gente reflete na divisão? Então, o número que nós temos para dividir é 14. E aí eu preciso pensar com bastante calma na tabuada de 7. Tudo vai girar em torno da tabuada de 7. Então, eu preciso pensar, eu vou multiplicar o 7 por quanto para chegar exatamente em 14 ou o mais perto de 14 possível. Eu preciso calcular de maneira que eu chegue o mais perto de 14 possível ou exatamente em 14, ok? Então, para isso, eu precisaria multiplicar o nosso 7 por 2, né? Quanto é 2 vezes 7? 2 vezes 7 são 14, né? Então, eu faço a minha multiplicação e coloco o resultado dela aqui, ó. Faço o traço e coloco o sinal de menos, né? Então, esse algoritmo que a gente vai aprender é a multiplicação pelo método mais longo, né? Que algumas pessoas dizem, né? Mas eu acho mais fácil, principalmente para as pessoas que têm dificuldade, porque a gente vai fazendo por etapas, você está vendo tudo que a gente está fazendo. Então, eu tinha 14 para dividir por 7. Aí eu tive que pensar na tabuada de 7, qual era o número que eu ia multiplicar por 7 para chegar mais perto de 14, ou exatamente em 14. Então, eu vi que foi 2. 2 vezes 7 são 14. Aí eu coloco 14, coloco o sinal de menos e passo traço. Dos 14, eu tiro 14, o que é que me sobra? Nada, não me sobra mais nada, certo? Quem é o próximo número que a gente vai dividir? É o número 3, ok? Então, a gente vai descendo os números na ordem, né? A gente vai descendo esses números na sequência, né? Eu vou descer o 3, depois eu vou descer o 5, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o número da ordem seria 3, tá? 3 dá para a gente dividir por 7, pessoal? Né? O número que nós teríamos aqui teria que ser maior que 7 para a gente poder dividir, não é? Só que 3 é menor. Eu não posso dividir 3 canetas para 7 pessoas. E agora? O que é que a gente vai fazer? Essa divisão não é possível de ser realizada, porque o número que nós temos em questão, né, o nosso dividendo, é menor que o nosso divisor. Então, isso não pode acontecer, tá? Então, o que é que a gente faz? Qual é o procedimento que a gente faz? Eu desci o número da ordem, porém, eu não posso fazer essa divisão porque ele é menor do que o nosso divisor, certo? Então, como eu não vou poder realizar essa divisão, que é a divisão correta de ser feita, você vai zerar o seu quociente. O que é que isso significa?
Esse zero no quociente me representa que essa divisão por 3 eu não realizei, tá? Então, esse espaço que era destinado a esse resultado, a gente vai zerar para que a gente possa trazer o próximo número da ordem, né? Que o próximo número da ordem é o número 5, tá vendo? Então, eu trouxe o próximo número da ordem, formando agora o número 35, que 35 dá para a gente dividir. Então, não esqueça, quando você descer um número na ordem, né, o número correto para ser dividido, e ele for menor, essa divisão não puder acontecer, então você coloca zero no quociente para representar matematicamente que aquela divisão não foi realizada. Veja que eu coloquei até as mesmas cores, né? Então, a divisão do 3 eu não fiz, não é possível de ser feita. Então, eu coloquei zero no lugar dessa divisão, que eu não realizei. Desci o próximo número da ordem, formando agora o número 35, e agora eu consigo dividir. Ok, pessoal? E aí eu volto novamente para refletir na tabuada de 7 e pensar, eu vou multiplicar o 7 por quanto para chegar ao mais perto de 35 possível ou exatamente em 35? Seria 5, né? Ó, 5 vezes 7 são 35. Para 35 não falta nada, ok? Então, o nosso resto é zero. Significa dizer que essa nossa divisão é uma divisão exata. Tá certo, pessoal? Então, vejam aí todos esses procedimentos para que a gente possa realizar uma divisão corretamente, tá bom? E vejam que é uma questão de exercício, mas a operação que você precisa primordialmente é o conhecimento da tabuada, porque você vê que a gente vai fazendo a divisão e volta sempre para refletir na tabuada, para poder realizar a nossa divisão, tá bom? Dessa forma, podemos verificar que 1.435 é divisível por 7, e essa divisão é a divisão exata, ou seja, não sobra resto, né? O resto da nossa divisão foi zero. Bom, agora vamos dividir, né? Agora vamos fazer a divisão 1.435 por 7 sobre os algoritmos da estimativa. Vou te explicar como é que vai funcionar isso aqui. Muitas pessoas conseguem fazer esse algoritmo de estimativa de cabeça, tá? Fica a critério de cada um. Veja só, veja como podemos usar o algoritmo da divisão por estimativas, tá? Então, podemos fazer uma estimativa de 1.435, tá? Dividido por 7. Como é que a gente faz isso? A gente vai desmembrar esses números, ok? A gente vai tirar esse quebrado. Então, eu tenho 1.435. Então, eu vou desmembrar, eu vou trabalhar com 1.400 e depois apenas com os 35. Então, eu vou realizar duas divisões, tá bom? Vou realizar duas divisões. Elas tornam-se menores, né? Elas tornam-se menores a partir do momento que você desmembra esses números, e aí pode ser que você ache mais fácil de fazer. Vamos lá? Então, a gente começa com 1.400, dividido por 7, ok? Aí, daquele mesmo esquema, seria a análise do primeiro número, porque eu estou dividindo apenas por 1, porém, ele é menor do que o 7, então eu não posso trabalhar somente com ele, eu vou pegar o número 4 para fazer 14, beleza? Então, 14 dividido por 7, a gente vai refletir sobre a tabuada dos 7, pensar que é que a gente vai multiplicar por 7 para chegar mais perto de 14, ou exatamente 14, que a gente já viu que seria 2. 2 vezes 7 são 14. Para 14 não falta nada. Quem é o próximo da divisão? É zero. Se eu não tenho nada para 7 pessoas, o que é que elas ganham? Nada, igual a mim, né? Eu não tenho nada para dividir para o povo. O próximo seria zero. Zero dividido por 7 também seria zero. Então, 400 dividido por 7 seria 200. Então, eu já fiz a primeira divisão, né, do desmembramento. Agora, a gente vai fazer a divisão de 35, né? Agora, dividimos 35 por 7. Essa divisão também pode ser feita mentalmente, tá? Então, veja que esse algoritmo da divisão pelo caminho do desmembramento, né, dessa divisão por estimativa,
é justamente para facilitar o cálculo, para que você consiga fazer ele de cabeça, ok? Porque se for para fazer escrito na mão, é mais fácil fazer pelo método que trabalha a divisão inteira, né? Mas fica aí, são caminhos que a gente tem, vocês escolhem qual caminho vocês acham mais fáceis para que vocês absorvam o conteúdo, tá bom? E aí, ó, mesmo jeito, eu tenho 35 dividido por 7. O correto seria a gente olhar apenas o primeiro número. Só que o primeiro número é 3, é menor que 7. Então, eu não posso dividir apenas por 3. Então, eu vou pegar o segundo algoritmo aqui, né? Formar o número 35 e agora eu posso dividir por 7. E aí, eu vou pensar e refletir na tabuada de 7. Eu multiplico 7 por quanto para chegar em 35 ou o mais perto possível? Seria 5. 5 vezes 5 são 35. Para 35 não falta nada. E aí, qual seria o resultado da nossa divisão? Para que você encontre o resultado da nossa divisão, você precisa somar os dois quocientes, não é isso? Eu fiz 1.400 por 7 deu 200. Fiz os 35 por 7 deu 5. Então, 200 mais 5 é igual a 205. Então, a gente chega no mesmo caminho que nós fizemos anteriormente. A diferença é que o algoritmo por estimativa é justamente você desmembrar esse número de maneira que você consiga fazer de cabeça. Então, 1.400 dividido por 7 vai dar 200, 35 dividido por 7 deu 5, 200 mais 5, 205. Então, fica aí a critério de vocês a escolha do caminho que vocês achem mais fácil para trabalhar. E aí nós temos uma observação. Seja com o algoritmo usual, seja com o algoritmo por estimativa, o quociente da divisão é o mesmo. A divisão pode ser efetuada por qualquer um desses processos, né? Então, você tem aí as opções, você tem os caminhos, e você escolhe qual deles você acha mais fácil, né? O importante é que a gente consiga chegar no objetivo, que é fazer você entender divisão. Tá bom, pessoal? E aí eu trouxe vários exemplos aqui que eu vou fazer um por um com vocês, certo? Para a gente ver bem direitinho esses modelos de divisão, para que vocês possam voltar a essa aula quantas vezes forem necessárias, para que vocês possam também conseguir ver todos esses conceitos de divisão, tá bom, pessoal? Olha só, eu comecei dividindo 2010 por 2, tá? Então, aquela primeira coisa, eu estou fazendo a divisão de um divisor só, de um divisor apenas. Então, o correto é que eu vá olhar o primeiro número que faz parte do meu dividendo. Como ele é igual ao meu divisor, eu posso começar a dividir por aqui, tá certo? Se ele for igual ou maior, dá para a gente começar dividindo direitinho, tá bom? Então, eu tenho 2 dividido por 2. Eu vou pensar na tabuada de 2 e vou ver, eu vou multiplicar 2 por quanto para chegar mais perto de 2? Seria 1. Quanto é 1 vezes 2? É 2. Para 2 não falta nada. Quem é o próximo número que desce? É 0. Se eu não tenho nada, para duas pessoas, o que é que elas ganham? Nada, né? Quem é o próximo número que desce? O próximo número que desce é o número 1, ok? Uma caneta para duas pessoas, dá para a gente dividir, pessoal? Não é possível dividir, né? O nosso dividendo é menor que o nosso divisor. Eu não posso fazer isso. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso descer esse 0 aqui, né? Eu preciso descer o número fora da ordem. Não é isso? E aí eu já expliquei a vocês como é que a gente faz. Então, se essa divisão aqui, que era a divisão correta, a divisão da ordem, se essa divisão eu não posso realizar, o que é que eu vou colocar lá no meu quociente? Eu vou colocar um 0. Isso, matematicamente, eu estou dizendo que aquela divisão que eu deveria ter feito naquele momento não pôde ser realizada. Então, eu zero o meu quociente e eu consigo continuar dividindo, descendo o próximo número da ordem, tá vendo? Então, veja que eu coloquei até a mesma cor para você saber qual é a relação, tá bom? Então, esse número 1 era o número correto, era o número da ordem, porém, não posso fazer essa divisão. O número é menor do que o meu divisor. Então, por esse motivo, eu zero o meu quociente para que eu possa descer o próximo número da minha divisão. Quando eu desço, agora eu tenho o número 10, né? E aí eu consigo fazer, né? 10 dividido por 2. Então, eu preciso pensar na tabuada de 2
Eu vou multiplicar 2 por quanto para chegar em 10? Seria 5. 5 vezes 2 são 10. E para 10 não falta nada. Então, significa que a nossa letra A é uma divisão exata. Tá certo? Então, vejam aí situações que vocês podem se deparar quando vocês estiverem fazendo uma divisão. Então, por isso que eu quis trazer esses modelos com todas essas situações, para que na hora que você se depare com ela, você diga, eita, peraí, a professora ensinou como é que a gente faz com esse trabalho agora, tá bom, pessoal? Vamos agora para a nossa letra B. Na nossa letra B, eu coloquei 1020 dividido por 3, tá bom? Então, o que é que acontece? Como eu tenho apenas um número no meu divisor, eu olho o primeiro número da sequência, certo? Então, o nosso primeiro número é 1, ele é menor que 3, então eu não posso começar por ele. Eu vou precisar do vizinho para que ele torne-se um número maior, ok? Então, pegando o meu vizinho, agora eu tenho o número 10, não é isso? E 10 já para a gente dividir por 3. Então, eu volto para refletir na tabuada de 3 e eu penso, eu multiplico 3 por quanto? Para chegar em 10 ou o mais perto de 10 possível, né? Então, só pode ser quem? Só pode ser 3. Quanto é 3 vezes 3? São 9. Aí 10 menos 9, sobra uma unidade aqui, ok? Quem é o próximo número da ordem? É o número 2, não é isso? Então, juntando o próximo número da ordem com o resto que sobrou, o número que nós temos agora para trabalhar é o número 12, ok? E aí eu volto para refletir na tabuada de 3. Eu multiplico 3 por quanto? Para dar 12, ou para chegar mais perto de 12? Seria 4. 4 vezes 3 são 12. Para 12 não falta nada. Quem é o próximo número da ordem? 0. Ok? Então, se eu não tenho nada, para dividir para 3 pessoas, o que é que elas ganham? Nada também, né? E aí a gente finalizou a nossa divisão. O resto da nossa divisão é 0. Então, isso caracteriza que a minha letra B é uma divisão exata, ok? Vamos agora para a nossa letra C. Na nossa letra C, eu tenho 85 dividido por 3. Mesma coisa. Eu estou trabalhando apenas com o divisor, então, obrigatoriamente, eu vou olhar o primeiro número da minha divisão, né, do meu dividendo. Como ele é 8 e 8 é maior que 3, então eu posso começar por aqui. Veja que eu estou voltando e fazendo modelos diferentes para você observar. Ó, esse aqui eu pude fazer normal, esse aqui eu precisei pegar o vizinho, tá certo, pessoal? Para vocês irem ficando atentos a essas coisas. Então, como 8 é maior do que 3, a gente pode fazer. Então, vamos refletir na tabuada de 3 e ver. Eu multiplico 3 por quanto? Para chegar em 8, ou o mais perto de 8 possível, pessoal. Tem que ser por 2, né? 3 vezes 2 são 6. Ó, tá vendo? Tudo bem direitinho. Dos 8, eu tiro 6. O que é que me sobra? 2. Esse foi o meu resto. Quem é o próximo número que desce, né? É o 5. O próximo número que eu vou trabalhar é 5. O número que nós temos agora para dividir seria 25. E aí eu volto para refletir na tabuada de 3 e pensar. Eu vou multiplicar 3 por quanto para dar 25 ou chegar o mais perto de 25 possível. Então, tem que ser por quanto? Por 8. Quanto é 3 vezes 8? 3 vezes 8 são 24, certo? Para 25, ainda me falta 1. Ou então eu faço dos 25, eu tiro 24, me sobra 1. Então, nessa divisão, o resto é 1. Então, isso significa que essa divisão é uma divisão não exata, ok? Se sobra resto, ela não é exata. Ela só é exata quando o resto for 0. Ok, pessoal? Vamos à nossa letra D de dado. Eu tenho agora 92 dividido por 5, tá bom? Mesma coisa, eu vou olhar o primeiro número do meu dividendo.
Como ele é 9 e 9 é maior do que 5, então a gente pode começar por aqui, tá bom? E aí eu vou pensar na tabuada de 5, que é que eu vou multiplicar para chegar o mais perto de 9 possível, ou exatamente 9. Seria quem, pessoal? Seria 1, né? Quanto é 1 vezes 5? 1 vezes 5 são 5. 9 menos 5 é 4. Quem é o próximo número que desce? 2, não é isso? O número que nós temos agora é 42, dividido por 5. Aí eu preciso parar, refletir na tabuada do 5 e pensar, eu vou multiplicar 5 por quanto? Para chegar exatamente 42. Será que tem? Se eu não conseguir chegar exatamente 42, eu preciso chegar o mais perto de 42 possível. Então, para isso, eu vou multiplicar 5 por 8. 5 vezes 8 são 40. É o mais perto de 42 que eu consigo chegar, tá bom? Então, dos 42, a gente tira 40. O que é que sobra? Sobram 2 unidades ainda. Então, o resto da minha divisão é 2. Então, isso caracteriza essa divisão como uma divisão não exata. Vamos para o nosso último modelo. Eu tenho 152 dividido por 4. Mesma coisa. Como eu tenho apenas um divisor, eu olho o primeiro número do meu dividendo. Como ele é menor que o 4, eu preciso pegar o vizinho para que ele torne-se maior. Pegando o vizinho, o número que nós temos agora é 15. Tá bom? E eu vou refletir na tabuada de 4. Eu vou multiplicar 4 por quanto? Para chegar o mais perto de 15 possível. Né? Seria aí o 3. Né? Se eu botar 4, eu vou passar de 15. Eu não posso passar. Eu tenho que ficar o mais perto dele possível, tá? Então, 3 vezes 4 são 12. 15 menos 12 dá 3. Quem é o próximo número da ordem? 2, né? Então, agora eu tenho o número 32 para dividir por 4. E aí eu volto a refletir na tabuada de 4 e ver qual é o número que eu vou multiplicar por 4 para chegar em 32, ou perto de 32. Seria 8. 8 vezes 4 são 32. Para 32 não falta nada. Então, o resto da minha divisão é 0. Então, essa divisão aqui é uma divisão exata. Então, pessoal, aqui nesses exemplos que eu trouxe para vocês, nesses 5 exemplos que eu trouxe para vocês, a gente tem aí todas as situações que a gente pode encontrar numa divisão, tá certo? Então, quando vocês tiverem dúvida, voltem à aula, vejam aí direitinho o que você deve fazer quando essa situação acontecer, e aí você dá seguimento, tá bom? E agora a gente vai para a nossa atividade da semana, ok? Vamos aí observar se vocês realmente prestaram atenção no que foi trabalhado nessa aula de hoje. Então, nesse primeiro quesito, nós temos: observe as divisões e responda. Eu tenho 167 dividido por 5, e eu tenho 268 dividido por 3. Aqui o menino fez a divisão, o aluno foi no quadro, fez as duas divisões e terminou. Ele disse que as divisões eram feitas dessa forma. E o que eu quero saber é, essas divisões estão certas ou erradas? Como é que a gente sabe se uma divisão está certa ou se ela está errada? A gente só vai conseguir saber se a gente fizer essa divisão. Então, aí do lado do seu caderno, ou até no próprio quadro negro da professora, se couber, dependendo do tamanho da sua letra, refaça essas divisões, né? Refaça essas divisões para verificar. Se o seu trabalho ficar igual o do aluno, então ele acertou. Se ficar diferente, eu acredito em você, eu acho que ele errou, certo? Então, quando nós formos fazer a correção dessa aula, eu vou dividir essa operação toda junto com vocês, né, para que vocês possam observar realmente se ele cometeu algum erro durante o caminho ou se ele fez as divisões certas, certo? E aí eu quero saber, se ela estiver certa, não precisa justificar, né? A divisão está certa? Está certa, porque o resultado é esse, porque o resultado deu certo e tal. Agora, se ela estiver errada, o que foi que ele fez errado? Ele dividiu errado? Né? Sobrou aí um resto maior do que
o seu divisor, que a gente viu que também não pode. E aí, o que foi que ele fez de errado nessa conta? Tá? Então, eu confio em vocês. Prestem atenção para ver se vocês descobrem aí se essa divisão está certa ou se ele cometeu algum erro durante o caminho, ok? No segundo João também fez uma divisão. Ó. Observe como João fez a divisão de 23 dividido por 2. Está feita aqui a divisão de João, ok? Ainda é possível continuar dividindo? Ainda dá para a gente continuar essa divisão? Ou não? Ela terminou aqui e não dá mais para fazer nada. Aqui você só vai me dizer sim ou não. Né? Dá para continuar dividindo? Sim ou não? Justifique sua resposta. Se você está dizendo que não, você vai colocar não, porque a divisão já terminou. Né? Agora, se você acha que é possível continuar dividindo, você vai identificar para mim onde foi que ela errou. Né? E vai fazer essa conta de novo no seu caderno. 23 dividido por 2. Você vai armar essa conta e vai dividir. Quando você fizer isso, você vai ter condições de saber se João fez a divisão certa ou se João cometeu algum erro aí no caminho dessa divisão, ok? Terceira questão. Um atleta percorre 4.800 metros, dando voltas em uma pista circular de 400 metros de comprimento. Quantas voltas esse atleta deu nessa pista? Olha, nós temos um mecanismo também, um macetezinho, vamos dizer assim, na divisão, para tentar facilitar, para deixar os nossos números menores. Veja, quando tanto o nosso divisor como o nosso dividendo forem números terminados em zero, por exemplo, você pode ir cortando esses zeros para que ele fique menor. Olha só, 4.800 termina com 2 zeros. 400 termina também com 2 zeros. Então, você pode cortar. Ó. Esse zero elimina esse. E esse zero elimina esse. Então, você pode cortar esses zeros. E, em vez de você fazer a divisão de 4.800 né, por 400, você vai dividir apenas 48 por 4. Por quê? Porque você cortou os zeros. Então, isso vai servir para você em qualquer outra situação. Se os números que você tem, tanto o seu dividendo quanto o seu divisor, finalizarem em zero, você corta os zeros correspondentes. Então, veja, ó, um zero elimina o outro. Esse zero elimina esse. Esse zero elimina esse daqui. Tá? Então, você só pode cortar zeros que estejam aí nas mesmas quantidades. Se eu só tenho 2 zeros, é os 2 zeros que eu posso cortar. Se eu só tivesse um, eu só posso cortar um. Então, um zero elimina o outro. Esse zero elimina esse. Esse zero elimina esse. Então, para você fazer a divisão do nosso terceiro quesito, vai ser 48 dividido por 4. Ok, pessoal? Outra coisa. Lembre-se que todo problema faz uma pergunta. E toda pergunta exige uma resposta. Então, aqui, além de fazer a divisão, ok? Que lembrem-se que eu não quero que você me diga, ah, professora, deu 5. Quantas voltas o atleta deu? 5 voltas. Não, isso para mim não é resposta, pessoal. Eu quero ver a conta. Até porque vocês estão fazendo esses trabalhos em casa, então vocês podem fazer aí pela calculadora por qualquer lugar. Então não é viável, né? Então eu quero ver a armação da conta com todos os caminhos que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então no caderno de vocês, na foto da atividade, eu quero ver a armação da conta bem bonitinha e todos os caminhos que a gente trabalhou e viu nessa aula de hoje. Ó, tô de olho, hein? Então, para dividir esse terceiro quesito, seria 48 dividido por 4. Lembrando que toda pergunta, todo problema faz uma pergunta, né? Aqui eu quero saber quantas voltas esse atleta deu na pista. Então, quando você descobrir, você volta. O atleta deu tantas voltas, ou então você bota a quantidade de voltas que ele deu. Ok? Quarto, para organizar 60 CDs, Paula vai distribuí-los igualmente em porta-CDs que podem conter no máximo 5 CDs. Né? Qual é o número mínimo de porta-CDs que Paula precisa comprar? Tá? Ela vai precisar. Ela tem 60 CDs disponíveis lá e ela vai colocar esses CDs dentro de porta-CDs. Só que só cabe 5 em cada um deles. Então, eu vou trabalhar aí a divisão de 60 dividido por 5 para que eu possa saber quantos porta-CDs
Paula vai ter que comprar para poder colocar os 60 CDs dela nesses porta-CDs. Tá certo, povo? Quinto quesito. O elevador do edifício alto pode transportar no máximo 630 quilogramas. Qual é o número máximo de pessoas de 70 quilogramas que podem ser transportadas nesse elevador? Olha, aquela mesma questão, né? Ó, a gente não pode eliminar o zero, então esse zero elimina esse, ok? Então, a divisão que você vai realizar no quinto quesito seria 63 dividido por 7, ok? Então, desculpa para mim, quantas pessoas podem ser transportadas por vez nesse elevador, ok? Lembrando que eu quero ver o cálculo no caderno de vocês. Eu não quero apenas a resposta. Eu quero ver a conta que vocês realizaram. Ok, pessoal? Então, bons estudos. Continuem focando na tabuada, que ela é de extrema importância, certo? Bons estudos e a gente se vê semana que vem.